Graças a Deus. Quando a terra um dia voltar a sorrir. A terra voltou a sorrir. Deixa tomar um café, o primeiro do dia. Valeu. Uma amargura. Man of God. Há um choque na terra. É filho do final do Fernando. E como é que ele está agora? Já tem paz. A depressão já fugiu, né? Ficam a falar à toa. Nem mesmo Arcanjo Miguel ousou de pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Mas ele se limitou em dizer: o Senhor te repreende. Mas esses aqui são como animais irracionais postos para serem presos nas armadilhas. Falam à toa o que não sabem, mesmo sabendo que são dignos de morte, mas eles ainda praticam essas obras. E não somente as praticam, mas consentem com as que praticam, blasfemando as dignidades, desrespeitando as autoridades. Nem Satanás desrespeitou, aliás, o arcanjo Miguel ousou desrespeitar a autoridade de Satanás. E esses aqui ficam a blasfemar as dignidades. Na terra está uma dignidade. Aquele que é do céu é sobre todos. Ok? O que é da terra, fala da terra. O que é do céu, fala do céu. Os céus são mais longínquos do que a terra. Então, quem do céu é mais longínquo do que os da terra? Os da terra devem respeitar. Quando eles blasfemarem, são cortados. É isso que eu vim falar hoje. A diferença entre o juízo de Jesus e o juízo de Elias. A diferença entre o juízo de Jesus e o juízo de Elias. Mas então, quem é o Elias? Assim como Jesus foi chamado de anjo, mas não é anjo, assim também Elias foi chamado de anjo, mas não é anjo. E o Russell, na sua idiotice, quando ele foi ler Malaquias, onde o Senhor promete que enviaria um anjo que iria diante dele para endireitar os caminhos do Senhor, ou os seus caminhos, e em breve iria se manifestar o anjo do concerto a quem vós desejais. Então o Russell, na sua carnalidade, cheio de maçonaria, achou que Jesus é um anjo. Então, na sua imaginação mental e diabólica carnal, achou não, tem um anjo muito forte no céu, chama-se Miguel. Então Jesus é o Miguel, o capitão do exército do Senhor, o príncipe de Israel. Então é mesmo ele, é o anjo, arcanjo Miguel, Jesus. Olha a idiotice, a estupidez do Russell. Porque Deus falou que enviaria um anjo e que em breve iria se manifestar o anjo do concerto. Anjo significa mensageiro. Então, se eles sairiam do céu, eles, porque são dois anjos, né? Da promessa de Deus no livro de Malaquias. O primeiro anjo para preparar o caminho do segundo anjo. E o segundo anjo é o anjo do concerto.
e que viria se assentar no seu trono, no seu templo, para poder purificar os filhos de Levi. Ok? Anjo do concerto, anjo da aliança. São dois. Hã? E se eles vieram do céu, vieram com uma mensagem, com uma missão. Então, são dois missionários, dois mensageiros, por isso foram chamados de anjos. Mas não são anjos como seres angelicais, não. E todos os anjos adorem. Aleluia. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, mas ainda assim, de honra e glória tu coroaste. Como então, quem é esse que teria sido feito um pouco menor do que os anjos, mas ainda assim lhe foi dado mais glória do que os anjos e poder? Esse é Jesus, que ultrapassou o nível dos anjos na sua humilhação e foi feito um pouco menor do que os anjos. E nós sabemos, e você sabe muito bem, que os anjos são mais fortes do que os homens, são superiores do que os homens em tudo. Ok? Então, abaixo dos anjos estão os humanos. Por isso, diz o Espírito Santo que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Mesmo sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas teria se aniquilado a si mesmo, e tomou a forma de homens, e se fez homem, como está escrito, e o Verbo se encarnou. Então foi feito um pouco menor do que os anjos. Na sua humilhação para a redenção, ele se fez homem. Tomou a carne. Aleluia. Como disse o profeta. E o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Conosco os quais? Os humanos. Deus habitou na terra. Deus andou na terra. Deus nasceu no ventre de uma mulher. Deus se fez homem. E se humilhou até a morte. E uma morte incrível. A morte dos marginais, dos altamente perigosos, a morte dos criminosos. Mas ele não era criminoso. Aquele que se fez criminoso para libertar os criminosos humanos. Aquele que se fez pecador para libertar os pecadores. Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que, portanto, ao juízo do Filho de Deus e ao juízo de Jesus, de Elias. Elias, o primeiro anjo. E Jesus, o segundo anjo. O anjo do concerto. Os dois desceram do céu e vieram desempenhar uma missão. Não digo dois, mas três teriam descido do céu. E eu vejo os três no Monte da Transfiguração. Os dois desceram do céu e outro estava na terra. Mas esses dois que desceram no céu, no monte, também um dia já estiveram na terra, se movendo como homens. Aleluia! Cada um no seu tempo, e no seu propósito, e na sua missão. E os dois teriam cumprido as suas missões, e tinham subido. Agora desceram não como homens, mas como espíritos. Estavam diante de um homem, o terceiro, o Emanuel, Deus conosco. E assim, Pedro foi aconselhado a ouvir o que estava na terra, que toda a autoridade teria sido dada a esse que estava na terra, que todos os humanos teriam que lhe obedecer, que toda alma que não obedecesse a esse que estava na terra iria perecer. Este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido a ele ouvir. Aleluia! Saibam disso. Então, nos dias da carne, o Emanuel esteve aqui e confrontando, aleluia, a religião caída. Chocaram com ele, mas não levaram de melhor, porque aquele que é de cima é superior e é sobre todos. Veja o que Jesus fala ao ex-cego, que teria sido curado, cego de nascença, teria nascido cego, e que foi curado por Jesus.
e que os inimigos de Jesus estavam a procurar quem teria o curado. E o rapaz disse que eu voltei vendo, não sei quem é, mas eu sei que é um profeta. E aquela conversa toda com os pais, e a rejeição, e a vergonha, a vergonha dos falsos profetas. O céu sempre envergonhou os de baixo. Até o céu usa crianças para envergonhar os inimigos. Através da boca das crianças, o inimigo é humilhado. E Deus tira ao perfeito louvor para confundir o diabo, Satanás e seus agentes. Sabe? Então, porque esse rapaz defendeu aquele que lhe curaram, não aceitou nenhuma outra versão, pois uma das versões que lhe apresentaram é: dá glória a Deus, pois este homem é um pecador e ele não guarda o sábado. E o homem respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, tendo sido cego, agora estou a ver. E lhe perguntaram: para ti ele é quem? Para mim ele é um profeta. E quando ele falou isso, foi expulso da sinagoga. Sabe o que é a expulsão da sinagoga naquele tempo? Toda pessoa que não andava segundo a lei de Moisés, toda pessoa que transgredia a lei de Moisés, cada transgressão tinha a sua punição, claro. Tinha a pena capital, a pena de morte, tinha a pena de expulsão, tinha castigo, e tudo isso aí. Tinha cadeia, então tinha açoites, candambalas. Tinha açoites como fizeram a Paulo. Paulo levou muitos açoites em nome de Deus. Mas esses inimigos de Jesus, os fariseus, os escribas e toda a cúpula, todo o sistema religioso, o chamado sistema eclesiástico da era, reuniram e acharam que tinham que expulsar esse miúdo. Mas por que o sistema religioso expulsaram o menino? Porque o menino defendeu que ele é um profeta e que eu não quero saber se é pecador ou não. Para mim ele é um profeta porque nunca se viu desde a fundação do mundo um pecador curar um cego de nascença. Muito mais do que isso. Lhe expulsaram para quê? Para que aquele rapaz não contaminasse os cegos. E esse contágio é para o bem deles. Não abrisse os olhos, não evangelizasse, não anunciasse Jesus na congregação. A única maneira que eles fizeram para evitar Jesus estar no meio de outros cegos que eles guiavam, eles expulsarem. Não somente para que ele não viesse influenciar outros, mas também como quando alguém toma uma decisão dura para com uma outra pessoa, uma autoridade, pune uma pessoa, não somente foi punido por causa do que ele fez, até existem injustiças na terra, pessoas que são punidas que nem cometeram tal crime, mas também aquilo é um recado que ele está a dar, principalmente os ditadores, é um recado que qualquer um que tentar seguirá o mesmo caminho, qualquer um que tentar crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o profeta, será expulso como expulsamos esse jovem que era cego. Ouvistes? Então eles mostraram a mão pesada ao povo e assim o povo servia a Deus com medo. Muitos acreditavam que estavam diante de um grande profeta, que os profetas falaram, mas com medo dos judeus, preferiam não falar abertamente, escondiam nos corações. Aliás, está escrito, o mesmo Jesus disse que muitos que criam nele não o confessavam porque amavam mais a glória dos homens do que de Deus. Até no meio dos sacerdotes e príncipes, tinha uns e vários que acreditavam que Jesus era o Messias, mas tinham medo de perder os rendimentos, tinham medo de morrer, tinham medo de serem castigados, tinham medo de ser expulsos. Mas aquele rapaz ousou diante dos ditadores, dos homens maus, enfrentou-os, não temeu a expulsão. E sabe o que é ser expulso da sinagoga ou do templo no passado? Você sabia que todo homem religioso ama até o extremo a religião?
O homem só não ama a igreja quando ele ama a Deus. E quem ama a Deus, esse conhece Deus. E quem não conhece a Deus, não ama a Deus. E quem não ama a Deus, se é que ele crê em Deus, vai amar a organização. E é um amor com extremismo, ou então por extremo. É assim que o religioso é. Defendem a igreja, defendem as doutrinas até a morte. Estão a entender? Então, as pessoas amavam pertencer ao judaísmo, amavam a sinagoga, que hoje nós chamamos de igrejas, o templo. Ser expulso da sinagoga ou do templo era como que o fim da pessoa. A pessoa preferia morrer do que ser expulso. Por isso eles serviam com retidão, cegamente, claro, para não serem expulsos. Aleluia. Dos templos, ou então da sinagoga. E veio o Espírito Santo e disse: vocês não recebeste o espírito da escravidão para estardes outra vez com medo. Mas vocês receberam o espírito da adoção de filhos. Por isso, quando o Espírito do Senhor entra no homem, o medo desaparece. Medo de morrer, medo de perder, medo de tudo. Agora, é verdade, tem níveis espirituais. Precisa crescer para vencer o mundo, claro. Por que o Espírito de Deus não é espírito de escravidão? Porque é o Espírito do Filho de Deus. E o Filho de Deus é livre. O Espírito livre, quando entra no homem, o homem também se torna livre, não é escravo. E ele, somente se torna servo ou escravo de Deus. E que boa escravidão. Suave escravidão. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Como bom ser servo, escravo de Deus, Pai. Que suavidade, que leveza. Fardo leve, jugo suave. Mas há outra escravidão que é dura e pesada, que é do mundo, Satanás. Então, os judeus defendiam o judaísmo, a lei de Moisés, com extremismo. Por isso eles matavam os contrários, perseguiam até exaustão os contrários. E o povo estava com medo, tinha medo. Por isso tinha que cumprir as regras. Tinha que dizimar, tinha que fazer tudo correto, porque tinha fiscais que fiscalizavam o povo. Não serviam por liberdade, mas por medo. Só o escravo que serve com medo. Os livres servem, aleluia, livres, sem medo. Oh, porque eles amam aqueles a quem eles servem. Agora você veja. Esse miúdo preferiu ser expulso do que rejeitar, blasfemar contra aquele que lhe fez bem. Porque eles incitavam para que ofendesse Jesus. Quando disseram: dá glória a Deus porque este homem é um pecador, se ele aceitasse o conselho deles, então ele iria chamar Jesus de falso profeta, de pecador, porque não guarda o sábado, e dizia: obrigado, ó Deus de Moisés, eu não tenho nada a ver com ele. Mas ele disse não. Para mim ele é um profeta. Nenhum pecador poderia curar um cego de nascença como eu. Esquecem, expulsaram, também não requereu para ir recuperar o seu lugar na sinagoga. Preferiu ficar fora. E Jesus ouviu que ele teria sido expulso. Que coisa linda. Jesus ouviu no livro de João 9, começando no versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. João 9, 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Porque o homem não conhecia Jesus, não tinha visto Jesus. Quando teve encontro com ele, ele era cego. Quando voltou a ver, Jesus já não estava aí. Por isso fez essa pergunta: quem é ele para que eu possa nele crer? Para que nele creia. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. É muito forte, né? É esse que está a falar contigo. Ouviu? Pela primeira vez, o ex-cego se cruzou com Jesus.
Olha a atitude. Primeiro disse, eu creio, Senhor. E o adorou. Ou então se prostrou diante dele e começou a beijar os seus pés e começou a adorá-lo. Aleluia. E disse-lhe Jesus, ouviu? Eu falei o juízo de Jesus e de Elias. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Escuta muito bem. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não venham, vejam, e os que venham sejam cegos. Esse é o juízo de Jesus. Nos dias que Jesus se moveu aqui, na carne, seu juízo é esse, cegar os que viam e abrir os olhos dos cegos. Eu vim para juízo, cegar os que vêm, no termo mais claro, cegar os que estão a ver, os que têm a visão, não é visão de ver o mundo espiritual, cegar os curados da visão, lhes fazer cego e abrir os olhos aos cegos. E quem são esses não cegos que Jesus se referiu, que aplicou a sua sentença contra eles para ficarem cegos? E quem são os cegos que Jesus disse veio para juízo e abrir os olhos deles, para lhes fazer bem? Olha, não se esqueçam que Jesus, ele se manifestou a um povo que tinha um estatuto, um concerto, uma lei, um culto, uma adoração, ok? Jesus não se manifestou entre os gentios, nas nações, não é na Síria, nem no Líbano, onde adoravam outros deuses. Não, veio para os céus, e os céus não o compreenderam. Os céus o rejeitaram. Os céus não o receberam. Quem são esses céus? Os israelitas. E por que Jesus chama os israelitas como céus? É tudo. Seus irmãos, seus filhos, seu povo. Vocês sabem como Deus amou aquele povo, como gerou aquele povo, como os libertou da escravidão, como os guiou como um aio guiou seu filho, como os levou no deserto, como os sustentou. Vocês conhecem a história. A história é conhecida por todas as nações, todos os povos da terra. Então, por isso ele diz, ele veio para os céus, seus irmãos, seu povo, o povo, aleluia, de Abraão. E Abraão, amigo de Deus. Os filhos de Deus pela eleição. E ele veio para eles, porque eles precisavam, apesar de serem filhos de Deus por eleição, e também seu povo por causa dos pais, eles todos eram cegos. Eram cegos porque não conheciam o Deus que eles serviam. Mas por que os israelitas não conheceram Deus? Porque o tempo de conhecer Deus ainda não tinha chegado. Sabe por que Moisés colocou o véu no rosto? Estava a mostrar que não era tempo de ver Deus. Estava a mostrar que Deus estava escondido. Estava a mostrar que Deus não poderia ser visto. Aliás, o próprio Moisés lhe foi dito assim. Queria ver a face de Deus. Ele disse, homem algum verá meu rosto e viverá. E quando Deus mandou levantar o tabernáculo, por que ele mandou colocar um véu? A sala é a mesma, mas teve duas divisões. E com nomes diferentes. Santíssimo Santo. A divisão somente era, não uma parede. Era um véu, um pano, uma cortina. Por que aquela cortina? E o lugar mais secreto é atrás da cortina, onde ninguém poderia entrar. Só um tinha autorização de entrar dentro daquela cortina. E uma vez por ano, o que era consagrado sumo sacerdote, o chefe do sacerdote, o príncipe do sacerdote, uma vez por ano entrava aí para fazer redenção, remissão do povo, dele próprio, dos reis, dos sacerdotes e de todo o povo. E ele tinha que entrar lá com sangue do animal, não com sangue dele. Saiba isso. Saibam isso.
Então, aquele véu representava que os humanos estavam impedidos de ver Deus. Os humanos estavam impedidos da salvação. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, pois todos pecaram, e assim também todos foram destituídos da glória de Deus. Ninguém poderia se chegar a Deus. Deus estava lá dentro. Por isso a arca que representava Deus, que se encarnou, o Emanuel, estava lá dentro. E quem olhasse para a arca ia morrer. Por isso a arca tinha que ser tapada, amarrada com os panos, hein? Para tirá-lo diante do povo. Se o povo visse a arca, morreria. Dentro da arca ninguém poderia espertar lá. Só um que entrava lá. Agora você veja. E aquele véu foi rasgado com o sacrifício de Jesus Cristo. Quer dizer, com Jesus Cristo significa que Deus se mostrou a sua intimidade. Agora os homens podem ver Deus. O caminho do santuário foi aberto. A porta do santuário foi aberta. E as portas do céu também se abriram. Ninguém entrava no céu, ninguém. O véu representava o impeachment dos homens a chegarem a Deus. Dos homens serem salvos, dos homens entrar no céu. E aquilo foi feito para lhes mostrar que eles tinham uma caminhada para chegarem até a arca. E essa caminhada lhes levaria até a arca que é Jesus. Aquele que é de direito. E Jesus chamou aquele tempo como o tempo da correção. Tempo da correção. E todos serão ensinados por Deus. Então, Emanuel, Deus encarnado, veio mostrar Deus, ensinar Deus. Quando lhe perguntaram, mostra-nos Deus, qual Deus vou vos mostrar? Estou aqui. Vocês querem ver Deus? Sou eu. O Pai sou eu. Há tanto tempo que eu estou com vocês não me conhecem. Então, e o véu a se rasgar. O privilégio agora era tão grande que os humanos agora poderiam entrar e também ver Deus. Óbvio? E Deus poderia agora habitar, não por fora, mas por dentro dos humanos. Estão a entender? Agora, esse povo que Jesus veio visitar, já tinham conhecimento superficial a respeito de Deus. Não conheciam a Deus, mas tinham alguns ensinamentos que a lei a respeito de Deus. Por isso tinha um culto. Ainda que não fosse no espírito, mas era na carne, mas ainda assim era aceite por Deus. Ok? Porque era simbólico. Preparando o verdadeiro, que é também o espiritual. Estão a entender? Agora, quando veio a correção, encontrou todos cegos. E porque todos andavam cegos. Não havia ninguém que tinha visão. Essa cegueira é espiritual. Não é cego porque os olhos ficaram cegos. Porque não está a ver, não. Quem é um cego? Quem não conhece Deus é um cego. E todos não conheciam Deus. O único que conhecia Deus era Jesus. No tempo de Jesus. Por isso eu disse que se eu disser que eu não lhe conheço, eu também estaria a ser mentiroso como vocês. Eu conheço ele. Eu estou a vir dele. Dele eu sou. Entenderam? Então aquele que era e é o liberto, Filho de Deus, a testemunha fiel do Pai, veio nos ensinar Deus, veio nos mostrar Deus. Então quando ele começa a lhes ensinar Deus, os cegos, prestem atenção, não aceitaram. E ao não aceitarem a instrução para verem Deus, estavam a dizer, nós não precisamos ver, nós não somos cegos, nós já vimos. Como então assim? Está a dizer que nós somos cegos? Nós conhecemos a Deus. Então são esses que diziam que viam. E Jesus disse, esses aqui que dizem que não precisam de Deus porque já têm Deus, não precisam ser curados dos olhos porque eles não são cegos, são esses que Jesus cegou. Na verdade, eles já eram cegos. Então, esse Jesus de lhes cegar, juízo de lhes cegar, é permanecerem cegos. E os cegos que reconheceram Jesus como este aqui, mesmo com a pressão e o castigo violento e brutal, um castigo muito forte, parece que o único castigo que superava este era a pena capital, a execução. Esse é o segundo castigo maior que se aplicava em Israel, expulsar alguém do templo, da igreja, se for hoje.
O maior é somente o apedrejamento, ou então a execução no madeiro. Ok? Agora imagine, ele aceitou. Você pensa que não lhe falaram, olha, se você não blasfemar contra ele, se você não dizer que ele é falso profeta, vamos te expulsar. Eles lhe deram essa proposta e ele disse, eu nunca vou dizer que ele é verdadeiro, vou dizer falso como. Quem fala isso estava a mostrar que estava disposto a qualquer punição, até a morte. Por isso vocês andam a cantar, até morrer, eu a vou proclamar. Depois que vocês fizeram aliança com Jesus, vocês estão a dizer que estão dispostos até morrer por causa dele. Nada vai nos separar, nada vai nos tirar do caminho, nada vai nos tirar a cruz. Mas será que todos têm falado isso e já têm a cruz? E os que têm cruz, será que vão permanecer com a cruz? O problema já não é falar somente, falar e depois que no campo da batalha, é no ringue onde se resolve tudo. Vem para cá, aqui o ringue já está preparado. Vem para cá, o leão. Ok? Olha, os católicos estão dizendo, esse homem provoca. Já começou a provocar, sim. Então, feito isso, ouçam o que significa vir para juízo, para cegar os que vêm e abrir os olhos os cegos. Sim, todos aqueles que o receberam, está escrito, depois que foi rejeitado, reprovado, perseguido, maltratado, até morto, ele ainda abre e diz assim, mas todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os ex-cegos voltaram a ver. Os ex-mortos ressuscitaram. Os ex-condenados foram livres. Os cativos foram libertos. Estão a entender? Esse é o juízo de Jesus. Por isso ele disse, eu não vim para destruir pessoas ou almas, mas vim para salvar. Mas ele deu 3 pontos. Mas essa palavra que eu estou a vos pregar, esse vai vos julgar e condenar no fim. E quem é a palavra? Ele próprio. E você vai ver que ele, no fim de todas as coisas, ele se sentará no sublime trono para julgar os vivos e os mortos. Esse é o fim. Ok? Mas agora veja. Os judeus, israelitas, eles eram cegos, mas diziam que eles não eram cegos. Então permaneceram cegos. E os poucos que aceitaram que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, que eles esperavam, voltaram a ver. Por isso Jesus disse, esses, os príncipes do povo, os que conduziam os sacerdotes, em toda a sua forma de ser, para falar, os líderes, são condutores cegos, que estão a guiar um rebanho cego. Ouviu? Mas eles diziam que eles não eram cegos. Eles diziam que eles eram instrutores dos nécios. Eles diziam que eles tinham olhos para ver. E hoje, os feiticeiros dizem que eles são os iluminados. São os inteligentes. E os religiosos hoje estão a dizer que eles são filhos de Deus. Os pregadores do Evangelho estão a dizer que são servos de Deus, do Deus Altíssimo. E eles, conhecendo as profundezas de Satanás, estão a falar os líderes de agora, como os de ontem, os de hoje, pior ainda, porque ser líder agora, para ter sucesso, tem que se envolver com o ocultismo. Já falei isso no altar. Quando eu falei isso no monte, todos vocês me julgaram. Eu falei, esse homem fala à toa, esse homem fala à toa. Eu disse que não há sucesso entre eles sem feitiço. Quero na política, quero na religião, quero no gospel, na música, quero secular como gospel, e comércio, negócios, não sei o que, fama, letras, tudo isso. Grandeza, fama, poder, tudo tem que se envolver com o ocultismo. As pessoas acharam que eu era um demente, um que exagerava, um extremista, um idiota.
Hoje, agora, quem estão a falar isso não sou eu. Os mesmos que estão lá é que estão a confirmar isso. Não o rebanho, as ovelhas da matança. Não é o gado, não. O gado são escravos, eles não sabem nada. Eles dependem dos seus senhores. E quando os seus senhores quiserem eles matar, eles matam sem piedade. Eles lhes vendem por um par de sapato, por 1 litro de vinho. São negociados. Pedro advertiu que eles vão fazer de vocês negócio. O que Pedro falou, estamos a ver isso. Eles são negócios, são comércio, são produto. Estão na montra. Cada um tem o seu preço. Cada um tem o seu valor. E quem determina o valor do preço é o dono do negócio. Quem determina o valor do produto não é o produto. É o dono do produto. O produto depende do seu dono. Ok? Quando eu falei isso, as pessoas acharam que eu estava a exagerar. Que esse aqui não sabe nada. Ele tem que fazer curso, tem que ir na escola, tem que fazer teologia. Foram até incitar ao presidente. Tem que criar lei para quem não fazer teologia não pode pregar. Por isso esse homem está a falar à toa, por falta de teologia. E eu disse, eu fazer teologia? Eu duvido. Eu quero ver quem vai me impedir de pregar o evangelho porque não tenho teologia. Venham. E nunca vieram, só ficam assim a mandar boca. Balá, 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 balá. Eu vim humilhar os arrogantes. Ouviu? Humilhação até o extremo. Falam e tem que terminar somente em falar. E depois tem que se calar. E eu cobro. Então, como é que é? E a lei do... Estou a cobrar o parlamento agora. Como é que é? E a lei que estava para ser provada sem teologia não pode ser pregador. Como é que é? Pararam, ninguém está falando mais disso. Avancem. E eu vou vos humilhar. Avancem. Eu mando no parlamento agora. Você sabia isso? Eu, se quiser fazer alguma coisa no parlamento, eu faço. Aí no parlamento, se eu quiser matar todos eles num só dia, eu lhes mato. Mas não posso fazer isso. Eu tenho autoridade sobre os tribunais e sobre o parlamento. Deixa eu vos contar uma. Aqui no Facebook tem gente que não me ouve. O que aconteceu num tribunal? Alguém estava a ser julgado e é militar. E eu mandei, solicitaram-me um áudio. E já tinham lhes mandado tirar os cintos e não sei quem. Esperava só o juiz exarar o quê? O mandato de captura para serem colocados nas cadeias. E o áudio caiu. O miúdo a gritar, ai, já nos tiraram cintos e não sei quem. Manda para o posto, por favor. Os cintos, calçados, tudo já fora. Esperar só o juiz para decretar a prisão deles. Com um documento. Quando a mensagem caiu no telefone dele, eles aí ouviram. No espírito, estou falando no espírito, os juízes militares ficaram de pé. Chamaram, aí, vem cá, como te chamas? Fulano, fulano, fulano. Ai, mas calma aí. Já não me lembro se ele perguntou a você quem. Não sei o que. Lá, vamos para casa. O rapaz disse, esse homem é terrível. Porque eu mando neles. Só que eu não tenho saído. Se eu tivesse a sair, eu ia num julgamento, no tribunal, estou a entrar lá. E eu ia dizer ao juiz, solta ele. É o físico. Todo mundo, quem é ele? E o juiz ia lhe soltar. Amém? Aleluia. Ouviu? Eu falei quando estive no monte. Agora quem estão a falar são eles. Vocês ouviram o que falou um cantor da secular aqui de Angola? Eu acho que respondeu uma acusação, porque eles fazem feitiço e não sei o quê. E ele respondeu, todos... Qual é o termo que ele falou? Todos são sujos. Todos os negócios, ou todo... Um termo que ele usou aí. Depois especificou. E todos os campos estão sujos. E o campo gospel é o mais sujo de todos.
onde tem mais obscuridade. Ouviram? Não, esse é cantor que chamam secular, que estava a defender e acusou que o campo da música gospel, onde tem mais feitiço do que eles. Ou então o feitiço pesado está aí. Quem vai negar isso? E quem está a falar isso é quem fez feitiço. Que tem sucesso com feitiço. Que está a lhes acusar que eles são mais feiticeiros do que nós. Agora, estão onde os defensores do quem? Da Sofia. Voltem mais. Venham aqui os defensores da Sofia. Aquele miúdo aí, como é que é? O pastor, não sei se é Beleza ou como é? Bless. Aquele zairense aí que diz que é angolano, que está no Congo. No Brasil. Aqueles zairenses são aqueles zairenses que entraram a falar o português. Lhes deram um bilhete aqui, trataram o passaporte e abandonaram Angola. Essa era a porta de entrada para a Europa ou para a América. Aquele bandido tinha dito que eu estava a acusar uma mulher casada, honesta, trabalhadora. Fala mais. Responde o quem? O Anderson. Olha esse cantor que falou isso, é o Anderson. Eu, como não conheço eles, só conheço aqueles daquele tempo, do Monte de São Vizanga, não sei o que. Hoje esse não lhes conheço. Disse que acusou o campo gospel ter mais feitiço do que eles. Porque ele não usou a palavra feitiço. O espaço mais escuro, mais obscuro, um termo que ele usou aí. Defendem mais, discutem, vão, ataquem o quem? E ele está a falar, não é porque uma revelação, como eu. Ele está lá, ele faz parte do sistema. Ele não negou que eles não estão envolvidos, mas ele acusou que o gospel é pior do que eles. Ouviu? Hoje estão a dizer entre eles lá, aquele homem fala a mesma verdade. Mas ninguém tem coragem para vir gravar e dizer, o apóstolo Marcelino sempre falou isso. Afinal tinha a verdade. Ou se arrependerem de todas as blasfêmias que falaram contra mim, quando eu lhes abri o jogo. Hoje estão em silêncio. Como na minha língua diz, Atoni, Atata Kamatonie. A Kamatonie. E a vergonha? Tony e a vergonha. Estão todos envergonhados. Por isso o juízo caiu sobre essa terra. Estou a falar agora do juízo de Elias. Elias tem juízo? Tem. Por que estou a vir explicar entre o juízo de Jesus e de Elias? Porque muitos estão a dizer que Jesus não era assim como ele. Como é que ele diz ser Elias e ele está a julgar as pessoas? Uns até me acusam, se alegra com o sofrimento das pessoas. Outros me acusam, pessoa que está a matar as pessoas. Eu não estou a matar as pessoas estão a morrer pelos seus pecados. Como pode alguém que quando lhe ofende, fica doente, perde tudo, apanha depressão, morre? Esse mesmo homem de Deus, que as suas orações estão a perturbar os outros pastores. Não, as minhas orações não estão a perturbar os outros pastores. As minhas orações estão a perturbar dois tipos de pastores. Pastores feiticeiros e pastores idiotas que estão a blasfemar. Não são feiticeiros, mas ficam a ser usados por o diabo para chamarem meu nome e tudo. Esses aqui que se preparam. E a depressão vai terminar. Para dar lugar ao aluamento. Tereis muitos malucos. Pastores, me falaram que os pastores da Josafá, todos deprimidos. Uns estão a tirar roupa na rua. Eu disse, a lua ainda não brilhou. Já estão aluados. Se me foi revelado só quando a lua brilhar. Quando a lua brilhar é que haverá muitos dementes entre os indócritos e blasfemadores. E a lua ainda não brilhou. Ainda não. Não. Ainda não. Não. No! Não! Óbvio? Vocês estão entendendo? Agora
Vocês estão a viver os dias do juízo de Elias. E juízo de Elias, sim. Vou-vos mostrar onde está escrito a respeito do juízo de Elias. Está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Os caminhos tortos se endireitarão, os escambrosos se aplanarão, os montes e os outeiros serão abatidos. Olha o juízo. Olha o juízo de Elias. Quem são os montes e os outeiros? São os soberbos e os arrogantes. Ok? São os ndocas, são os ditadores, são os falsos profetas. Todos esses são arrogantes. São aqueles que Jesus disse que são cegos, mas dizem que estão a ver. São os mentirosos que estão a defender Satanás. Então, o que é abater? Abater o quê? Os montes e os outeiros serão abatidos. Não é humilhados, abatidos. Uma coisa é humilhar, como Jesus fez, e tendo sujeitado os principados e as potestades, os expôs publicamente, os envergonhou publicamente. Mas aqui está a dizer que é para bater. Ouviu? Só que essa missão de Elias de abater os lugares altos, que são os montes outeiros, também eleva os vales. Ouviu? É acompanhada com a salvação, essa missão. Julgar para a destruição e para a salvação. E esse julgamento para a destruição é matar, é cortar as árvores infrutíferas para serem lançadas no fogo, é limpar a era, é apanhar as raposinhas que têm trazido danos na era, é ajuntar o trigo nos celeiros e o joio não é para colocar no celeiro, não, ser queimado e com um fogo que jamais vai se apagar. Estão a entender o juízo de Elias? E você vai dizer, não, esse é João Batista. Quais são os montes que João Batista bateu? Me fala ainda. Ele deixou o monte que é chamado Herodes. Até o monte Herodes lhe matou. A montanha chamada Herodias prevaleceu diante dele. Não porque venceram ele, porque era esta a sua missão. Terminar até aí. Ok? Qual é o rei que já me prendeu? Por eu lhe repreender. Ninguém. Não que ele lhe prenderam porque ele era frouxo. Não. Era o fim dele. Então eu é que vim abater mesmo. Quantos reis já abati? Quem abateu o ditador de Angola? Quem abateu o Papa Francisco? Quem abateu o quem? O Bento. E quem vai abater o leão? Ouviu? Esses vossos falsos profetas estão a morrer. Quem é que está a lhes abater? O juízo de Deus. Outros estão todos de muleta. Quem é que lhes envergonhou? Foram envergonhados para depois serem machucados. Vai lá no Simão Toco, vão te contar o que aconteceu lá em 2022. Tem igrejas onde tinha 10 pastores, 7, todos 7 morreram. Esconderam isso. A televisão deles não noticiou isso. Aquilo era uma peste. Por quem? Esses pastores todos morreram. Porque foram vencidos. É a guerra das estrelas. Quantos padres morreram nesse país? Quantos bispos? Sabe qual é a conta dos bispos que morreram? Só durante esses 3 anos, 2022 e 2025. Beaucoup! Todos eles deprimidos, perturbados. É o que? É o juízo. Vocês estão a duvidar mais?
Ah, mas Jesus, sim, Jesus veio para cegar os que vêm e também dar a vista aos cegos. Elias veio para cortar, é para fulminar mesmo. Jesus veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. Elias veio para proclamar o juízo do Senhor. E acabou. Então, aí está a diferença dos dois. Por que isso com Elias? Porque o espírito de Elias é mesmo assim. Jesus respondeu aos 12 irmãos: vós não sabeis de que espírito vocês sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas. O espírito de Elias destrói. Aleluia. Se eu estou a falar mentira, então vem me matar. Não me matam por quê? Se falo nomes, esses pastores todos que morreram aí do Simão Toco, têm parentes, têm família, não vem me processar por quê? Isso é difamação. O meu irmão era pastor, o meu pai, isso é difamação, isso é desrespeitar os mortos. Estou a falar que Geis lhe cortei. Então, não são os poderosos. José Eduardo Yala como Mangolé. Hã? Ouviu? Vai lá nos maninhos para te contar. Quando eles começaram a fazer brincadeiras aí na Rádio Despertar, qual foi a resposta do céu? Eles nem sabem. Sabem, sim, senhor. Eles sabem. Digo amém. Pergunte ao diretor da Rádio Despertar como é que ele foge de Elias, como se diz na gíria aí, ou é gíria, né? É linguagem popular, que fugiu como o diabo foge da cruz. Quando estava ali procurar para falar comigo, no telefone, arranjou, eu acho, para sair do quê? Da janela. Estava ali procurando, ele estava aqui, desapareceu. Ouviu? Aleluia. E vocês estão ainda a ver, no tempo do juízo, estão a vir ainda questionar o juízo. Em vez de você fugir, está a questionar o juízo. O juízo está a pensar que ele negocia com ninguém, com alguém. Não. O juízo está, a espada está a passar. Em vez de você fugir, você ainda está a perguntar, a questionar. Não pode, mas Deus faria isso. Lá no inferno você vai continuar a dizer isso. Como é que eu estou aqui? Aleluia. Então, porque nós estamos no tempo do fim, Deus fez tudo que Ele pôde fazer. E o maior serviço foi Golgota. A redenção aconteceu. O ano aceitável do Senhor foi proclamado com seu sangue. Não foi com palavras, não. Aleluia. Com um ato inesquecível que ficou registrado nas mármores do inferno, nas mármores do abismo, na terra e nos céus. Golgota, a cruz. Esse é o maior ato. E o que segue agora é a colheita. E a colheita é associada com a limpeza. Quem não aceitar ser colhido, vai ser cortado. Aleluia. Mas quem se deixar ser colhido, vai ser guardado nos armazéns, nos celeiros, nos tabernáculos da eternidade. Escute muito bem o que estou a vos falar. Elias é o juízo de Deus. O espírito de Elias é o espírito do juízo de Deus. Elias é terraplanagem. E na terraplanagem, endireita essas estradas, aplaneia essas estradas e se remove os obstáculos. Quer pedras,
quer montanhas, quer outeiros. Tudo abatido. E se eleva os vales. Ei, que coisa linda. Elevar os vales. Voz do que clama no deserto. Aleluia. Então, vocês já entenderam o porquê isso está acontecendo na Terra. É porque esse é o próprio tempo. Não era naquele tempo. O tempo é agora. O tempo é esse. Até os demônios sabiam desse tempo. Os demônios indagaram por várias vezes a Jesus. Tu vieste nos destruir, nos atormentar antes do tempo. Não era aquele tempo do tormento dos demônios, nem tão pouco do juízo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Dos humanos, cada um morreu nos seus pecados, claro. Mas agora, muitos não vão cumprir os seus anos de vida. Serão cortados porque foram julgados por Deus. E de uma causa, um motivo, dois, que levam Deus a julgar as pessoas. Primeiro, o bruxo que não vir me atacar não será julgado. Não vai. Que está no canto dele, não vai. Feiticeiro que entrou na guerra comigo, já morreu. Tem que me vencer. Se você não me vencer, eu vou te matar. Pode não morrer naquele momento. Eu ainda vou te regar, depois vou te perseguir, vou te cortar. Porque um dia você esteve na guerra comigo. A não que há uma condição sine qua non que mexe o coração de Deus. Faz estremecer o céu. Um coração quebrantado e contrito. Arrependimento. E vós sois obstinados, não quereis vos arrepender. Você me atacou? Fugiste? Não, vou te caçar. Eu vou me lembrar de ti. Há uma parábola que veio aí da terra do quê? Dos gorilas. Vocês conhecem a terra dos gorilas? Na terra dos gorilas, aí mais ao norte de Angola, na terra do Choa, do Mbinda, dizem um ditado dos cabindas, que se você atirar as pedras a um cachorro, ele não vai te fazer nada naquele dia que você lhe atirou pedra. Não vai te atacar. A única coisa que ele vai fazer é te gravar. Ele vai te gravar. E o cão grava através dos olhos. Não tem câmera. Ele vai te gravar para poder te reconhecer. Um dia. E ele vai esperar um momento oportuno. No tempo oportuno e no lugar oportuno. Quando chegar o tempo e no lugar conveniente, ele vai se lembrar que você lhe atirou pedras. E ele vai te atacar. Vai te assassinar. Ouviu? Deus também faz isso. Deus rega a vinha da destruição para depois ser destruída. Ok? Número 2. Os que não entraram na guerra no físico, espiritualmente comigo, mas fisicamente entraram, também são julgados. Como é que se entra a guerra física? Blasfemar, atirar pedra, falar mal, insinuar as pessoas. Isso chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Me chamar de falso profeta, feiticeiro, mentiroso, dizer que o cabelo dele, e não sei. Deus é muito bom, ainda vai avaliando também. E vendo a gravidade da blasfêmia, ou então da injúria. Ele avalia isso tudo. Também isso dá direito a julgamento. Sabe o que é o julgamento? Julgamento é você morrer, ser julgado é você morrer antes do tempo. Se você deveria morrer com 80 anos, com 20 anos você morre. Significa que Deus julgou essa pessoa. Então, cuidado. Quando eu vos apelei, eu vos falei que vocês estão a brincar com as coisas sérias. E eu até inclusive avisei os vossos parentes, porque isso é grave. Muitos pensaram que eu estava a ameaçar as pessoas. Olha aí. E há uns que demoram muito na blasfêmia. Esses receberam uma missão com a legalidade no céu, porque eles precisam ter inimigos. No reino de Deus é assim, precisa ter inimigos para avançar mais, para continuar. Mas não ficarão impunes, não. Ok?
A lista é muito grande. Eles foram julgados. Uns são desconhecidos entre nós. Por isso o juiz de Elias é terrível. É a pegar e lançar no inferno. É pegar e mandar no fogo. Mas esse é o evangelho que vieste pregar. Esse é o evangelho de Elias. E esse evangelho, se você duvidar dele, estás mal. Se você duvidar e ficar em silêncio, ainda tem chance. Mas se você duvidar e blasfemar, e a primeira coisa que as pessoas que blasfemam alcançam ou recebem é a depressão. E ainda assim a depressão é o amor de Deus. Porque você devia morrer, mas ficas deprimido. Para ver se com dores você possa se arrepender. Por isso eu falei amor de Deus. E muitos estão a escapar. Quando eles se arrependerem, descobrirem, reconhecerem que estão a sofrer, porque eles um dia blasfemaram contra a dignidade, então escapam. Mas quem um dia blasfemou e continuar assim, vai ser cortado. Vai morrer com depressão. A maioria deles estão a morrer com depressão. Antes eram deprimidos. Não se arrependeram e foram lá no vale da sombra da morte. Só que estamos a viver daqui a alguns minutos a uma fase em que a depressão será substituída por loucura. E vereis muitos malucos na terra. Porque quem blasfemar fica maluco. Por causa do brilho da lua. E vocês não estão a entender isso. Isso, há muito... Alguém ontem mandou na mensagem, no Zoom, disse assim, meu Deus, eu fui ver mensagens antigas. Há muitos anos, do monte que o apóstolo apela às pessoas. Sim. E vocês estão depois me julgar. Então, um homem que veio vos ajudar, não é esse que vos apela e vos aconselha a praticarem o bem? Por isso eu disse, de tudo, o julgamento tem também a salvação. Abater e elevar. Aleluia. Pela minha vida, disse o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante de mim. Toda língua vai confessar que eu sou o Senhor. Para a glória do Pai. Aleluia. Quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quer ouçam, quer deixem de ouvir, você simplesmente continua a pregar. Mais tarde, eles vão saber que no meio deles esteve um profeta. E mais que um profeta, a diferença entre o juízo de Jesus e o juízo de Elias. Então, os 6 estão a passar mal. 6, esses lhes meteram no fogo, pá. Foram sacrificados, pá. Não está fácil, as pessoas estão a fugir sério da CI. Antes era um emprego muito bom. Um emprego, agora tá duro. Quando você falar vai entrar na CI, é melhor fugir. Era um emprego muito rentável. Beaucoup de combo. Hoje, agora, todos deprimidos, loucos, AVC, tudo. Porque eles vieram numa guerra errada. A carne veio lutar com ferro. Todos foram quebrados. O machado está posto à raiz das árvores.
Toda árvore que blasfemar vai ser cortada. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der frutos, toda árvore que blasfemar vai ser cortada. Terça-feira. Mas um dia se foi embora. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas tu prossigas. Continuas a marchar. Me ajuda, Kurisoqueca, a ter muito mais temor. Às vezes estamos aqui, mas não temos noção da grandiosidade de quem é realmente o apóstolo. Que haja realmente muito mais temor em nossas vidas e em toda a terra. E na terra toda, porque Deus está entre nós. Eles não sabem, ó Kurisoqueca. Nem vocês têm noção quem é o Elias. Falsos Elias apareceram sempre na terra, mas nenhum deles foi corajoso para enfrentar as mídias, as massas, e assumir em público que ele era Elias. Os Elias no quarto, no gabinete. Os Elias diante dos discípulos. Simão Toco nunca assumiu que ele era o Jesus negro. Morreu se escondendo no quarto para falar isso, porque tinha vergonha. Mas apareceu um Elias que está a dizer: eu sou Elias. Gabriel Zau. Boa tarde, senhor apóstolo. Eu venho por esse meio para te pedir desculpa em nome do meu falecido pai, que a alma dele descanse em paz. Foi muito difícil para entrar em conexão com o senhor. Eu sou filho do Soba de Cabinda, como fui, e também quero pedir desculpa de coração ao teu filho. Ouviu? Entrou o filho do Soba de Cabinda. Vocês todos conhecem essa história. Gabriel Zaufuti, fizeste bem de você vir me pedir desculpa. Você poderia morrer, rapaz. Ias seguir o teu pai. Eu te mandei um áudio, você viu. Eu disse: é melhor você vir pedir desculpa se você não quer morrer. Só que você atrasou. Eu te disse: se você me pedir desculpas, teu pai não vai morrer e vai ficar bom. E vai voltar. Mas você ficou em silêncio. Pronto. Já não vamos chorar pelo leite que foi derramado. Escapaste, rapaz. Quando Deus amaldiçoou Jericó, Josué disse: maldito é quem que se levantar para edificar essa casa ou essa cidade. O que se levantar vai morrer. Depois, o segundo, o terceiro. Só que a maldição de Elias, ele segue 4 gerações. E vocês não têm mais outra geração, senão só essa. A palavra de Deus diz ao Gabriel: a um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai desprezar. Por isso, você escapou. E fala mesmo com outros teus parentes, se tem lá um aluado, um endemoniado, um perturbado, que acha que pode fazer alguma coisa. Diz mesmo: vais morrer. Então você escapou. Eu te disse no áudio que eu te mandei. Ele não tem nada a ver com isso. Fui eu. O meu filho simplesmente só foi um canal. Um meio que o juiz de Deus caiu. Não foi ele que falou. Ele não tem autoridade, nem poder tem. Mas pronto. Espero que você, como você se arrependeu, se estás a gemer com falta de paz, depressão, hoje mesmo você vai sentir paz. Se já foste acometido por uma enfermidade, eu te curo agora e te dou proteção. Receba a cobertura pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Receba a cura em nome de Jesus. E se alguém também está a sofrer por causa do que aconteceu na tua parentela, por causa de você ser humilde e vir reconhecer, então eu liberto também essa pessoa e lhe curo também, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Vocês viram, o rapaz foi sábio, pá. É incrível como a espada. Deixa eu vos contar uma história que aconteceu no quê? Em Moçambique. Em Moçambique tem uns discípulos que foram colocar folhetos num bairro ou numa vila onde não tem a nossa igreja. Então, esse rapaz, esse dia não estou a conseguir dormir, estou sempre a sonhar com o Senhor. Sim, estavas para morrer, agora já não vais mais sonhar comigo. Vais ter agora bons sonhos, sonhos bons comigo. Paz, alegria no Espírito Santo. Agora vais dormir como bebê hoje, como uma criança. Se alguém também está na mesma condição, diga a todos eles que eu já liberei o perdão para toda a família. Então, o que aconteceu é que esse miúdo foi colocar folhetos naquela cidade e chamou os moradores daquele lugar e lhes disse: olha, não façam brincadeira, não. Está a ver esse senhor nesse cartaz? Quem arrancar esse cartaz vai morrer. Esse senhor é o juiz de Deus na terra. Ouviram os mais velhos, chamaram os filhos deles, falaram: ninguém tira os folhetos ou os cartazes de uma igreja que veio colar isso. Disse que esse homem que está aí na cartaz, ele mata todos que arrancarem. Então, todos na aldeia, ninguém ousou ir arrancar. Mas tinha lá um jovem que lhe mandaram nas trevas. Sei lá, no mestre dele, arranca aquilo. Sabe? Os mais velhos falaram: ei, jovem, não tira. O rapaz que veio colar disse: quem tirar vai morrer. Então, ele disse: me mandaram tirar. Depois, após depressão. Depressão, lhe fechavam dentro para não sair. Loucura. Loucura, pulou da janela e foi na mata e foi morrer lá. Olha o Gabriel Zau, o que ele falou. Senhor, de todo o coração, você veio do céu. Sim, eu desci do céu. Então, mas um homem que está a matar papa, está a pensar que é dos papas mesmo que andam a enganar o povo. Homem que mata José Eduardo, o ditador. Homem que está a fazer estremecer o quem? João Lourenço. João Lourenço tem que dobrar o joelho diante dos meus pés. Hã? E escapou. Quando morreu Francisco, ele também devia parar. Mas foi vivo. O Johnny. Esses piedade de todos, esses foram na espada de Elias. Esses generais, comissários, todos estão a morrer aí. Bom, não quero falar desse assunto aqui. Então, esse jovem, alguém foi na mata, viu o corpo dele. Não, antes deles que a família foram no curandeiro saber onde é que estava o jovem, se estava morto, estava vivo. E o curandeiro lhes disse: olha, preste bem atenção, vosso filho já morreu, foi morrer na mata. Ele morreu porque ele foi rasgar algo proibido. Aquele senhor é proibido tocar nele. E ele não obedeceu o conselho e ele tocou numa coisa que na terra é proibido tocar. Ninguém toca naquilo. Ninguém. Nem bide. Bide não. Bide é aquele sonolento. Nem trampo. Eu passo mesmo nas ruas de Mega. Não, Mega não. Onde é que é mais que é? Mais terrível. É Mega ou Terrão? O extremismo muçulmano. Eu passo nas ruas de Terrão a dizer: Maomé é diabo, Jesus é o Senhor. Ninguém vai me prender. Ninguém. Passo em Mega mesmo lá e entro lá, destruo tudo aquilo. Todos a fugirem. Eu passo mesmo na rua de Luanda, aí à frente mesmo do palácio, a dizer: ei! Não, essa é outra coisa. Estou tendo oportunidade de contemplar a justiça de Deus do apóstolo Marcelino perante
meus ex-perseguidores e opressores do serviço. Com a nova descentralização política, todos que eram chefe e chefiado foram exonerados, foram reduzidos a nada. Hoje fui aos recursos humanos para saber sobre o andamento da minha transferência para Maputo. E, olha, as mensagens estão a desaparecer. Desapareceu a tua mensagem. Ó. Quem pode reencaminhar? E o Boquimaneiro disse: ainda quem interessa, nem toca no cadáver deles, senão que vão morrer. Olha, os parentes não foram lá lhe buscar na mata. Morremos lá. Ok, Lorena. Muito obrigado. Todos que eram chefes, chefados, não sei, foi recursos humanos e tal, andamento da minha transferência. O senhor que estava ali ficou perturbado e disse que queria pegar a minha mãozinha, porque Deus está comigo e o meu Deus é muito forte. Eu disse baixo, Elias já está na sua terra. E fiquei longe dela. Hein, Kumbana? Obreiro Coimbra. Hoje levei o folheto do meu serviço, evangelizando os meus colegas no meu serviço. Os meus colegas, um deles pegou no folheto e disse: esse lixo você é que processa aqui, né? Eu disse: sim. Qual é o problema? Depois falei para ele: cuidado, isso que estás a fazer é blasfêmia. Chamou o que o lixo do quem? Do panfleto? Estragou a vida dele. Infelizmente. Você que está doente, coloca a mão no lugar da enfermidade. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os libertou. E a sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura agora. Todos estão enfermos, sejam curados. Agora. Enfermidade, saia. Dor, sai. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sejam libertos. Você que está a interceder por alguém que está doente, a palavra chega até essa pessoa também. Haja cura, haja libertação, haja restauração. As portas se abram. O teu parente seja curado. A AVC sai. Cada osso no seu osso. Endireta-te, ó carne, em nome de Jesus. Visão restaurada. Os paralíticos começam a levantar e andar. Os surdos começam a me ouvir. Os mudos começam a falar. Em nome de Jesus. Diabetes sai. Enfermidade sai. Oh, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Eu tenho poder. Eu recebi autoridade do céu para curar os enfermos. E Ele me enviou para vos curar, para vos libertar. Pois o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Receba a cura e a libertação, restauração, transformação, proteção, salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que estava com uma dor, com uma enfermidade, faz teste, pois a cura já aconteceu. Um casal de idosos, quando cruzei com eles, o Senhor disse: Lui é ton pote. Isso quer dizer que ele é o teu amigo, em francês. Depois, eu me deparei com um homem alto e tinha rasta. E pediu-me comida. E eu lhe levei-lhe numa loja, escolhi frango e batatas fritas. Dias depois aconteceu que estava a sair do trabalho, estava a conversar com meu marido. Quando cheguei à garagem, né, para apanhar o metro, paragem para apanhar o metro,
apareceu um homem vestido com roupas dos tempos antigos, tipo aquelas pessoas que cuidam das ovelhas, com alforje na cintura, alforje, né? Na cintura e um pau na mão. Veio em minha direção, pediu-me tique. Mas como eu estava a falar com meu marido, não fiz atenção. E o senhor, pai, passou a cancela sem tique. Sem tique. E abriu. Posto já dentro do metro, ele olhou para trás. E desapareceu, pai. No dia seguinte, a mesma coisa. Estava a sair do trabalho, pai. Eu vi um gigante na minha frente. Um homem bem alto, com as roupas tipo romanos. Aqueles grandiões. Tinha rasta e musculoso. E os olhos dele eram bem vermelhos. Eu fiquei com medo, meu pai. Não sei se isso significa o quê. Uma palavra. O tique, mas o que ele te pediu? Significa que é tique. Que ele pediu o homem. Tiquete. Há um bilhete de acesso. Ana Manuel. Você poderia provar. Vocês também. O que é que você fizesse quando isso aconteceu? É muito complicado. Se fosse do maligno, você ia lhe perturbar. Pessoa? Ensina aí a Manuel. Ele tinha que falar o quê? Pessoa. Sim, Edmilson. Tem que lhe mandar o decreto. E quando você falou, o que aconteceu? Ele falou. Ana, o que aconteceu quando você falou? Como é que eles reagiram? Principalmente esse que veio, o gigante. Filho do Soba foi muito vivo. Você que está a entrar agora, o filho do Soba veio pedir perdão. Disse que não consegue dormir. Está sempre a me ver. É uma perturbação muito grande. Não, eu, amor. É muito amado ele. Por isso Elias estava ali, que ele convencer. Arrependa-te. Arrependa-te. E o rapaz escapou. Hoje vai dormir como bebê. Johnny, foi ajudado. Milonga, você não estava. Você falhou, Milonga. Você não ouviu aqui. Magui de Quaco. Moana soba com queijo de Quaco. Moana soba cota mu live. O loba ndoluki. Ndoluki atata. Moana go paka ndoluka. Katu handendu leka. Handenda gulek. Yargulu pipa. O monangay. Lawala mo ni Moana soba. Yon di ondala. Kadikidiyambu kalobale. Agora, Zaymena, Kuzulumenu tu kangay. Cabral, você entendeu que como nada, né? Tu não apaixonada, ó sul-africana. Estava falando com a Milonga. Macassanda, Macamoena. Sandio de fumar em Doki. Agora foi.
a Paulina. Ayandi Sandy, Kakelubanza Anga, Aindoki Kiandi. Sabe o que eu estava falando com a Milonga em Kikongo? Eu disse, o filho do Soba reconheceu que eu estou a vir do céu. Estava no telefone. Estava a conversar com o Bishop, Panzo Band, o gigante, gigante da fé, um touro, né? Grande touro. Não é tolo, touro. Terraplanagem. Dor nas costas passou. Tânia Caetani. É um forte touro. Touro da África. Aleluia. Tomás Cafemba, um testemunho mestre, no ano passado tinha mostrado os dois rapazes que esse é o Elias, que a Bíblia fala que vai vir restaurar todas as coisas. E eles negavam disso e falavam mal do mestre. E depois apareceu um relâmpago na igreja dele e matou 3 pessoas. E todos os outros desmaiaram. Um daqueles morreu. E agora ouvi que a igreja estava a estudar o Elias, mas por causa dos pecados deles, acham que é falso profeta. Eu entendi que é por isso, com Elias não se brinca. É o juízo verdadeiro, Moçambique, Tete. Calma aí, Cafemba. Eles fizeram esse estudo antes do relâmpago ou depois do relâmpago? Um daqueles rapazes morreu. Ai, Jesus. Agora procura o outro. Ele fala, olha, viu? Vocês blasfemaram, o outro morreu. Se você não se converter, também vai morrer. Ele fala mesmo assim, ó Cafemba. Ele procura e disse, sabe por que o teu amigo morreu? Sabe por que o relâmpago caiu sobre a vossa igreja? Lhe dizem assim que Elias é que foi vos ferir. Diz que Deus te ama muito. Ele fala assim, por isso você não morreu. Senão vocês dois iam morrer. Mas você ficou para você se converter. Mas se você não se converter, também vai morrer. Antes. Ok. Por isso então, a igreja toda blasfemou. Quer dizer, estudaram, disseram não, é falso profeta. Blasfemaram. Um relâmpago. Quantos morreram lá? No todo. Meu Deus. O que Elias está fazendo na terra? O que vocês acham? Eu acho que... Sabe o que eu devia fazer? Eu devia terminar a caminhada. Depois de voltar no Kitsung, subir no céu. E deixar a colheita 100% com vocês. E antes do anticristo, ou então no primeiro dia do anticristo também, voltar outra vez. Para viver os 7 dias e se tornar o reino de Satanás. Senão a terra não vai suportar a presença do homem aqui. Coitados dos pecadores de Tete. Estavam a estudar o Elias. Morreram 3 e os outros foram feios. E o pastor não estava lá. O pastor sobreviveu, ô Tomás? Ô Café? Assim, aqueles 3 eram os que falaram palavras violentas e agressivas contra Elias. Sabia disso?
Assim são feiticeiros aqueles três. Os que não são feiticeiros foram poupados. A terra não vai suportar o homem. Mestre, o indiano que apontou para o meu telemóvel, que na capa tem a foto do mestre, eu lhe mostrei, ele não abriu a loja. Ele não abriu ele não abriu a loja até hoje. Não sei o que aconteceu com ele, mestre. Foi ferido. Tá a perguntar mais, ó, Amália. Daqui a pouco, por uma palavra do Pai, o chão vai engolir as pessoas. Incrível, sim. Daqui a pouco. Mas esse não blasfemou? Não. A mãe vai abrir a loja, é? Não, a senhora foi averiguar, ô Vitor. A Amália é uma outra também. Foi averiguar. A Amália também foi averiguar. Esta viveu, mas foi o primeiro a ser batido porque estava na porta. E o relâmpago destruiu a porta toda. Primeiro foi o pastor que levou. Uma flecha. Vocês não vão me matar, não. Vocês querem que eu morra em Kinshasa? Eu não vou morrer em Kinshasa. Alguém escreveu aqui em italiano a perguntar se o mestre quer ir para a Itália e se hospedar na casa dele. Diz que lá tem muita idolatria. Gaspar, diz a ele que eu tenho um trabalho muito grande a resolver aqui em Angola para libertar o mundo. Diz a ele que eu sou um prisioneiro de Jesus. Diz que eu estou numa cadeia de 7 anos. Só passaram 4. Falta ainda 3 anos. Como é que eu iria para a Itália se a sentença ainda não terminou? O preço ainda não foi pago. Diz a ele que a libertação já chegou. Diz que a prostituta morreu. Diz que é questão de tempo. Aquele povo todo vai ser liberto. Ah, são do 7º dia. Eles já são hereges. Estavam a estudar mais a respeito de Elias. Iam estudar com quem? Com o entendimento que eles lhes deram da Helena White. Estavam a estudar Elias assim nos livros da Helena White. Contrera. Há tempos fui à consulta com a Sofia, a pediatra que é indiana. A Sofia tinha um mata-bruxo dentro da roupa. A médica não tocou na miúda para lhe examinar. O que não é normal. Sofia! Que estava no ventre e já foi vista no monte. Muito forte, pá. Junto com o sol. Estamos no fim da nossa live. Lucrécia? Ele fugiu, mata-bruxa, eu sabia. Como é que eu vou tocar no fogo? Ela estava a dizer, eu não sou burra não. Estava a dizer, ó mulher, sei que faltou dizer, eu não vou morrer na Inglaterra, não. Vocês querem me sacrificar no Reino Unido? Tem aqui um menino que chama-se Elias. É italiano, ele usa um folheto na pasta. Muito forte. São Bento. Aconteceu mesmo comigo no serviço, mestre. Essa é Marlene. Fui ao posto médico com mata-bruxo, pois estava a passar mal. O médico não aceitou me tocar.
não quis me atender, ficou completamente indiferente comigo quando viu o Mata-Bruxa. E depois dali, o que aconteceu, Marlene? Isso é muito forte, pá. Ah, me falou para ficar em observação toda a noite. Nem sequer foi me ver durante a madrugada para saber como estou. É mentira dele, ele estava a se evitar, como quem diz amanhã vai vir outro. Eu vou sair. Não sei quem é o azarado. Que vai. Estás em que país? Marlene, esse médico é de onde? É de Angola? O mundo era deles. Agora perderam o mundo, né? Não acham isso? Olga, aconteceu comigo também, pai. A minha médica me disse, vira só isso para o outro lado. Está me atrapalhar um pouco. Eu virei a fotografia. Meu colega disse, isso não é normal. Eu lhe disse, eu sei o motivo dele estar com esse comportamento. Neide David, comigo foi diferente. Um enfermeiro no hospital do Zango 2 pediu-me o meu mata-bruxo. Muito forte, Neide. Marlene Fortes é quem? É a polícia. É... Oh, Polis. Mestre, a minha irmã é delegada da associação e ela estava com o mata-bruxo. E eles perguntaram, esse é quem? É teu avô? E disseram, não queremos mais te ver a entrar na direção com esse fio. Essa associação mais é de quem? Delegada de associação. Hoje, ai. Perderam o reino, pá. Eles só ficaram com uma parcela bem pequena. Eu estou com as partes mais grandes do reino. E ainda estão a se esforçar para defender o pouco que ficaram com eles. O que você acha? Eles vão conseguir? Perderam o mundo. A associação da escola. Em vez de se renderem, ainda estão a se esforçar para defender o que não podem defender. Tem pessoas que estão a pensar que o mestre foi para Moçambique, por isso estão a pedir para o mestre ir também visitar os seus países. Ah! Oh, eu não fui, eles não viram as fotos aí. Meu Deus do céu. Estão a pensar que eu estive em Moçambique. Tá ligado? É o fim da nossa live. La sala aqui é um bote. Mas logo voltaremos na nossa live. Fique na paz. Maranata!